E olha, sempre tem mudanças no dia a dia da capital. E essas mudanças estão no foco dos debates do Conselho da Cidade. O Conselho é formado por 140 pessoas de diferentes setores que avaliam aí vários temas. O fechamento do Minhocão para o trânsito, que já começa a valer no próximo sábado, por exemplo, teve a aprovação do Conselho. E as mudanças no trânsito da Paulista também estão sendo avaliadas pelos conselheiros. Mas como é que é o trabalho desse conselho? Quem responde para a gente é João Itaque. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e conselheiro. Oi, João, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, o prazer é meu. Como é que é o dia a dia do conselho? Vocês conseguem se entender em 140 pessoas? Olha, o conselho se reúne regularmente, a cada 2 meses. Às vezes ele é chamado para uma reunião extraordinária, quando tem algum assunto muito premente. Mas ele é um eco, ele é uma espécie de uma caixa de ressonância para o prefeito sobre a sociedade paulistana. Então, o papel dele, ele não é decisório, a gente não decide nada, não impede nada, a gente apenas opina. Mas eu acho que por ser muito representativo da cidade, a nossa opinião, ela vale muito para o prefeito sentir um pouco o termômetro do que acontece da rua e da cidade que ele governa. Nesse caso do Minhocão e dessa discussão da Paulista, como é que foi? Foi exatamente dessa maneira, quer dizer, quando há grandes projetos, como o plano diretor, a lei de zonamento ou, por exemplo, essas intervenções no viário, os secretários vão lá e apresentam para os conselheiros. Então, no caso, o secretário Gilmar Tato fez a apresentação, mostrou todos os estudos de impacto, né, mostrando que não haveria impacto sobre o trânsito, que nos fins de semana era possível fazer isso, fizeram todo o estudo. A gente viu, eles mostram todos esses gráficos, ele apresenta as conclusões e, a partir disso, eles consultam e falam, olha, nossa intenção é fazer isso. Vocês concordam ou discordam? Aí pode ter uma discussão, pode ter um conselheiro que levanta alguma coisa, propõe outra coisa. Nesse caso foi absolutamente unânime e ainda com uma proposta de um conselheiro, Percival Maricato, que sugeriu que se fechassem avenidas como a da Paulista em todas as subprefeituras nos domingos, para poder ter vamos dizer, essa atividade também nos bairros. Para descentralizar o lazer, exato, né? E aí, como esse conselho é muito representativo, os artistas de rua que também têm representação lá falaram, poxa, esse é um bom lugar para a gente, inclusive, organizar, portanto, apresentações de artistas de ruas. E assim você cria, vamos dizer, novas alternativas interessantes. O Percival é do Sindicato de Bares e Restaurantes? Exato. Ele é um dos conselheiros. O conselheiro é muito amplo, representa todos os setores da sociedade, desde as igrejas até a universidade, até os reitores, os senadores, deputados e também moradores de rua, sindicatos, toda a sociedade civil organizada. Então, e é importante dizer que é um trabalho voluntário, né? Vocês não ganham nada para fazer isso? Não ganhamos nada. Faz parte, eu acho, que da atividade de todo mundo que está lá, porque, na verdade, todo mundo representa alguma entidade que trabalha pelo bem da cidade, né? Então, faz parte, vamos dizer, eu sou urbanista, faz parte da minha atividade como urbanista. João, como é que vocês administram e acompanham a questão da moradia, ou melhor, a falta de moradia, que é um problema sério aqui da cidade de São Paulo? Vocês já analisaram algum caso com relação a esse assunto? Não, na verdade, quando um assunto desse se torna um problema para a prefeitura ou leva a uma política específica, o prefeito, segundo a decisão dele, pode decidir levar isso para o conselho. Para ouvir a opinião das ruas. Para ouvir a opinião das ruas, exatamente. Às vezes acontece que o conselho pode dar uma opinião que é importante. Por exemplo, em 2013, quando teve aquelas movimentações de rua, o conselho ouviu o movimento Passe Livre e, por sugestão do movimento Passe Livre, o conselho apoiou a ideia de se suspender, naquela época, as licitações que iam ser feitas para o transporte que foi público. Apresentada sexta passada e que está começando de novo agora. O prefeito, ouvindo o conselho, ele decidiu então suspender. Bacana. E agora, isso. Um ano e pouco depois, ele portanto, vai reapresentar. Eu te pergunto essa história da questão da falta de moradia. Quero pedir para colocar na tela aí, que a gente recebeu agora há pouquinho essas imagens que foram feitas pela Aline Scarso, a nossa repórter. Essas imagens mostram, vamos colocar aqui, gente, por favor. Tá aí, ó, mostra um momento que cerca de 200 moradores da ocupação Plínio de Arruda Sampaio, na Zona Sul, ocuparam a Secretaria Municipal de Habitação por volta aí das 11 horas da manhã, pouco antes da gente chegar aqui no estúdio. Essas pessoas pressionam pela suspensão da reintegração de posse do terreno, que está marcada para a próxima semana. Nesse momento, uma comissão dos moradores está reunida com o coordenador de atendimento social da Secretaria. Claro, a gente vai acompanhar. Aliás, semana que vem a gente vai trazer aqui no Repórter São Paulo uma série aí sobre essa situação de reintegração de posse aqui na capital, que é recorrente, né? Toda semana, todo dia a gente está falando aí de reintegrações. É um assunto sério
que logo, logo vai estar aí na pauta, na ordem do dia do Conselho, com certeza. Com certeza. Eu, especificamente como urbanista, trabalho muito, né, com esse tema, mas de fato a gente tem um déficit habitacional no Brasil ainda extremamente significativo, né, e também na cidade de São Paulo, também no estado, e os movimentos de moradia fazem o seu papel como movimentos sociais, que é fazer pressão. Então, por exemplo, ocupando, negociando, enfim. Então, se essa situação se tornar, vamos dizer, grave a ponto de ter que resolver uma crise ou de ter que fazer uma política específica e o prefeito achar que isso é um caso de decisão que tenha que ter o eco de toda a sociedade paulistana, ele com certeza apresentará isso para o Conselho. Muito bem. João, obrigada pela participação. Foi um prazer te receber aqui. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para você. O prazer foi meu. Muito obrigado. Então tá bom. Obrigada. Boa tarde.